Bom dia, primeiro ano! Sejam bem-vindos a mais uma semana de aula. E hoje nós vamos falar algo muito legal em língua portuguesa e matemática. Mas antes da professora falar do assunto de hoje, nós vamos fazer a nossa oração, tá bom? Juntei as mãozinhas e vamos falar com o Papai do Céu. Vamos lá? Senhor meu Deus, te agradecemos por mais esse início de semana. Esteja conosco, nos livrando de todo mal. Abençoe cada um de nós, Deus, nos dando livramento de todo mal. Que eu venha entender tudo que vai ser passado aqui hoje. Em nome de Jesus, Pai, permaneça conosco durante todo esse dia. Abençoe meus coleguinhas, a minha mamãe, meu papai, todos ao nosso redor. Em nome de Jesus, são que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Ok, crianças, então olha só. Hoje nós vamos trabalhar o gênero textual, conto em língua portuguesa. Tá bom? Mas antes de falar sobre isso, nós vamos falar do nosso novo versículo da semana, tá? Vamos lá? Gênesis 35:5. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram. Vamos lá? Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram. Gênesis 35:5. Certo? Agora vamos à nossa chamada do dia. Vamos lá? Ana Isabela Martins dos Santos, Débora Letícia dos Santos Santana, Emanuel Davi Oliveira Souza, Enzo Francisco Lima do Nascimento, Guilherme Martins dos Santos, Enzo de Menezes Lima, Isaac Santiago de Oliveira, José Eduardo Araújo Ferreira, Lara Colares de Oliveira, Leilane de Oliveira Lima, Lohane Maquiné Dias, Luan Adriel Souza Santana, Luan Pietro Silva Oliveira, Renan Guilherme Gonçalves Guedes, Andrão Geraldo Nogueira, Sara Gabriele da Silva Maciel Macedo. Ok? Então agora vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir na página 23 até a 25. E aqui na página 23 nós vamos identificar o gênero textual chamado conto. Mas o que será um conto? O conto, criança, é uma história imaginária, né? É uma história que eu imaginei e eu vou contar, eu vou relatar, eu vou escrever essa história, tá bom? Então hoje nós vamos estudar esse conto aqui da página 23, tá bom? E ele é uma história curta, ela é pequena, ela não é tão grande. E ela vai ter um título, que é o nome da história. Ela vai ter um começo, vai ter o meio e vai ter o final, tá bom? Então aqui, vamos identificar aqui o título do nosso conto. O título do nosso conto é A Velhinha que Dava Nome às Coisas. Então aqui dentro desse conto vocês vão encontrar a história de uma velhinha que ela costumava dar nome para tudo na casa dela, tá? E também, crianças, dentro do conto nós vamos ter o título, que é o nome que a professora já falou. Nós vamos ter os personagens. Quem são os personagens desse conto aqui? Da velhinha que sabia que dava nome às coisas. Vamos pensar? Olha aí bem a imagem, né? Tem uma velhinha, tem o carro, né? Então, crianças, os personagens são tudo que fazem parte da história. Eu vou ter aqui o carro, a velhinha, eu vou ter uma poltrona onde ela está sentada, né? E também eu vou ter um narrador. Mas o que é narrador? Narrador é a pessoa que está contando a história. Se eu começar a ler a história aqui, o conto para vocês. Era uma vez uma velhinha que adorava dar nome às coisas. Quem será o narrador? É a professora. Mas se você em casa estiver contando a história, estiver lendo aí, ou sua mamãe, se for você que é o narrador. O narrador ele vai contar a história, tá bom? Entenderam? Então a professora vai ler aqui para vocês sobre esse conto. Vamos lá? Ouçam com atenção, tá bom? A velhinha que dava nome às coisas. Era uma vez uma velhinha que adorava dar nome às coisas.
Ela apelidou seu velho carro de Beto. A velha poltrona onde descansava apelidou de Frida. Chamava a velha cama dela, onde dormia, de Belinha. E a sua velha casa ela deu o nome de Glória. Toda manhã ela se levantava de Belinha e tomava uma xícara de café sentada em Frida. Trancava a Glória e dirigia Beto até o correio. Ela sonhava em receber uma carta de alguém, mas tudo que recebia eram contas. Poxa vida! Então, crianças, a professora separou algumas palavras aqui para nós lermos aqui desse conto. Vamos prestar atenção aqui na lousa. Vamos lá? Vamos lá. Aqui a professora colocou algumas palavras dos objetos que ela dava nome, tá bom? Vamos ler aqui, ó. Qual é a primeira letra daqui? P. E aqui eu tenho a vogal O e o L. O O e o L eu vou ler como OU, tá? Então aqui eu vou ler POU. Aqui eu tenho T, o R e o O. TRO, NA, NA. Vamos voltar. Poltrona. Poltrona. E qual foi o nome que a velhinha deu à poltrona? Olha aqui. Vamos descobrir? O F, o R e o I, Fri. O D e o A, Da. Frida. Então, ela deu o nome para a poltrona, que ela sentava todo dia, de Frida. Vamos aqui embaixo, ó. C-A-K-M-A. Ma. Cama. Qual foi o nome que ela deu para a cama? Vamos ler aqui para saber. B-E, Bé. O L e o I, Li. O N, o H e o A vai ter o som de Nha. Vamos voltar? Belinha. Belinha. Então, ela deu o nome para a cama de Belinha. Mais outra agora aqui embaixo. Vamos lá? Aqui, ó. C-A. Eu vou ler como K. Esse S aqui, criança, ele é bem especial. Ele vai ter o som de Z, tá bom? Por que ele vai ter o som da letrinha Z? Porque ele está aqui entre duas vogais, ó. Eu tenho uma vogal A de um lado e uma vogal A do outro lado. Quando acontece isso, ele muda o som, tá? Então, esse S aqui, com esse A, vai ter o som de Zá, tá bom? Vamos lá? Casa. Casa. Quem lembra qual foi o nome que ela deu para casa? Vamos ler aqui. Aqui eu tenho um G, um L, um O e um acento agudo bem em cima, ó, que vai dar força nessa sílaba quando eu for pronunciar, tá bom? O G, o L e o O, eu vou ler como gló. Gló. R, quem lembra dessa junção aqui do I com A? Ia. R com Ia, Ria. Então, vamos ler? Glória. Então, ela deu o nome para casa de Glória. E aqui embaixo eu tenho mais uma palavra para a gente ler. Aqui, crianças. O C e o A, K. Quando eu tenho dois R no meio, ele vai ter o som de Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, tá bom? É o R com o R e o O, vou ler como Ró. Carro. Qual foi o nome do carro? Vamos ler aqui? Leia aí pra mim em casa, esse nome aqui, ó. Quando tem o B e o E e o T e o O, como é que fica? B com E, Bé. O T e o O, Tó. Beto. Muito bem. Então, o nome do carro, ela colocou Beto. Quem aí já viu algum conto? Com certeza já, né, crianças? Na educação infantil, né? No primeiro, segundo período. A professora vai mostrar agora alguns contos também para vocês verem, tá bom? Aqui eu tenho o conto da Chapeuzinho Vermelho. Quem lembra desse conto? Qual é o nome do título desse conto aqui? Chapeuzinho Vermelho. É o título, é o nome da história. E quais são os personagens que eu vou encontrar dentro da história do Chapeuzinho Vermelho? Os personagens quem são? Eu tenho a Chapeuzinho Vermelho, eu tenho o lobo, eu tenho a vovó, né?
eu tenho um caçador, então eu tenho vários personagens. E essa história aqui, ela tem um começo, o meio da história e um final. Todo conto vai ser assim, tá bom? Eu também tenho aqui o conto dos 3 porquinhos. Quem lembra desse conto aqui? Quem já ouviu? Então, os 3 porquinhos é o título desse conto. E também aqui eu tenho alguns personagens, eu tenho o tempo também, tá bom? Que pode acontecer de manhã, pode acontecer à tarde ou à noite, a história é o tempo, tá? E também eu tenho mais um conto aqui, que é o Patinho Feio. Vocês podem estar pesquisando aí essas historinhas e lendo também. E quando chegar aqui na escola, nós vamos ver bastante contos, tá bom? Então, crianças, aí a velhinha dava nome às coisas, né? Aí vocês vão treinar essa leitura aqui em casa, dessa página, e realizar as atividades direitinho, tá bom? Essa foi nossa aula de língua portuguesa. Fiquem aí que já já a professora volta com a próxima aula, tá bom? Agora, em matemática, vocês vão abrir o livro de vocês na página 19 até a página 22, tá bom? E aqui nós vamos falar hoje sobre par e ímpar, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, vamos observar aqui na lousa os conjuntos de alguns bombons que a professora vai colocar. Vou colocar de 2 em 2, certo? Vamos lá. Vou colocar 2 aqui. Mais 2 aqui. Mais 2. Mais 2 aqui. Mais 2 aqui. Mais 2. E mais 2. Aqui eu formei alguns conjuntos de bombons. Vou contornar aqui e nós vamos contar, tá bom? Então, a professora fez aqui pares de bombons. Cada bombom ficou com seu par. Olha só. Aqui, crianças, vamos lá? Aqui eu tenho 2 bombons. Então, eles estão juntos, eles formam par. Aqui eu tenho mais 2, formam par. Mais 2, todos estão com seu par do lado. Nenhum bombom está sozinho, né? Então, aqui, ó. Vamos contar quantos bombons tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16 bombons, separados de 2 em 2. Então, crianças, significa, se não sobrou ninguém sozinho, nem um bombom sozinho, significa que é par. O número 16 vai ser par, tá bom? Mas se a professora tirasse um desse daqui, ó, e ficasse um bombom aí sozinho, e agora todos formam par? Não, ficou um bombom sozinho, né? Se ele ficou sozinho aqui, então significa que agora vai ser ímpar, porque sobrou um. E agora quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só que aqui ficou um número, um bombom sozinho. E não era para ele ficar sozinho, era para ele estar com seu par. Se ele ficou sozinho aqui, sem ninguém, significa que ele é ímpar. Então, significa que o número 15, ele é ímpar, porque sobra. Então, vamos aqui embaixo observar quais são os números pares e quais são os números ímpares. Vamos lá. Os números pares, não vai sobrar ninguém sozinho, tá bom? Então, os números pares são números terminados em 0, 2, 4, 6, 8. Então, são números pares os números que terminarem em 0, 2, 4, 6, 8. Todos os números que terminam com esses numerais aqui, crianças, vão ser chamados de números pares. E os números
1, 3, 5, 7 e 9 são chamados de números ímpares. Todos os números que são terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são chamados de números ímpares. Vocês lembram do bombom que a professora colocou na lousa? Quando não sobrou nenhum bombom, ele foi par. Quando sobrou um sozinho aqui, ó, foi ímpar. Então a professora vai colocar aqui dois números para vocês identificarem qual é o número par e qual é o número ímpar, tá bom? A professora vai colocar aqui o número 14. E agora, professora, como eu vou saber se 14 é ímpar ou ele é par? É par ou ímpar? Ímpar ou par? A professora falou que tem que observar o número terminado. O 1 é o primeiro número daqui, o 4 é o último, não é o que termina? Então aqui é o número 14, eu vou observar o último número. Aqui é o número, o 4 é o último número. E agora, 4 é par ou ímpar? Olha lá, é par. Ah, professora, mas eu tenho um número ímpar também lá. Tá, mas está no começo. São os números terminados. Então você vai observar o final desse número. É 14, mas termina em 4. E o 4 é um número par, certo? Tem que observar o final. Vamos ver agora outro número. 20. E agora? 25. Par ou ímpar? Qual é o número que termina aqui? Número 5, né? Você tem que observar sempre o final do número para poder entender. Se termina em 5, então ele é par ou ímpar? Aqui, ó, ímpar. Professora, tem um número par lá, mas ele está no início, ele não está aqui no final, tá bom? Você tem que observar sempre o final do número. E vamos voltar. Números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8, eu vou chamar de números pares. E números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9, ímpares. Vocês entenderam? 25, ímpar, porque termina em 5, ó, e o 5 é o número ímpar. E agora, se eu colocasse esse número aqui, quem conhece? Número 10. 10 termina em que número aqui, crianças? Número 0. E o 0, ele é par ou ele é ímpar? Vamos lembrar. Os números pares começam do 0. Ah, ele é par, olha lá, ó. Ele é par, tá bom? Então, o número 10 é um número par, porque ele termina em 0, e 0 é par. E agora, esse número aqui? 17, né? Termina em que número? 7, né? Se terminou em 7, o 7 é par ou é ímpar? Ímpar. Olha aqui, ó. Ímpar. Só é você seguir essa regra aqui, crianças. Números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 vão ser números pares. Mas por que pares? Porque não vai sobrar ninguém sozinho, tá bom? E números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 vão ser números ímpares. Por que ímpares? Porque vai sempre sobrar alguém sozinho, né? E no livro de vocês vão realizar uma atividade sobre isso, tá bom? E vão entender bem melhor do que agora, tá bom? Não esqueçam, tá? Estude direitinho no livro de vocês, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Vou aguardar aqui a atividade de vocês, quem está realizando direitinho. Fique com Deus e até amanhã.